sem mais delongas, vou chamar aqui para frente nosso convidado especial da noite, pastor Fabrício, diretamente da cidade de Bombinhas, né? Pertence para Porto Belo, é isso? Não? É município. É município mesmo? Ah, glória a Deus, amém. Então, o pastor Fabrício, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer e desde o dia que eu conheci ele, eu já botei o olho assim, só pelas poucas vezes que a gente conversou, a gente já pode ver, né, que é a mesma química, né, a mesma visão, é a mesma identidade, é a mesma linguagem, né? Nós estamos debaixo da mesma cobertura espiritual, debaixo da mesma visão, né? Ele está hoje junto com o pastor Everton, com a pastora Amanda, né? Que a gente caminhou junto muitos anos, né? E continuamos sendo amigos, né? Final do ano eu fui fazer uma visita para o pastor Everton, para a pastora Amanda, eu tomei um café com eles, ficamos conversando ali um tempão, né? Então a gente tem essa liberdade. Desde do falecimento do apóstolo Luiz Carlos, eu ainda fiquei quase 2 anos primiciando na vida da apóstola Patrícia. Todos os meses eu primiciava na vida do apóstolo René, que é o meu líder maior, né? Primiciava na vida da apóstola Patrícia e primiciava na vida do pastor Oscar, que era vice-presidente do Ministério Vinho das Águas, onde eu era pastor em Nova Trento. Então eu primiciava em 3, né? Queria ser diferente dos outros, né? E mais dízimo e oferta, né? E mais esmola. Então, hoje, não mais primicio na vida dela, mas isso eu fiz por um bom tempo, para que a gente nunca perdesse esse contato, esse relacionamento, que se mantém até os dias de hoje, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Então, está aqui com a gente, né? Pode ser que é um filho, né? Dessa visão, dessa cobertura espiritual, que foi para nós o apóstolo Luiz Carlos e a apóstola Patrícia, e é uma alegria ter o pastor Fabrício aqui. Se quiser apresentar a esposa, né, fique à vontade. E como já falei pelo WhatsApp, o pastor tem total liberdade aqui para ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Amém. Eu disse para ele aqui no WhatsApp que eu fui procurar uma imagem no Canvas, né, para criar o convite digital. Aí estava lá, culto da vitória. Eu gostei daquilo e disse: hoje vai ser o culto da vitória. O que ele vai pregar eu não sei, mas está profetizado que é o culto da tua vitória. Quem toma posse? Glórias a Deus. Vou pedir para o meu pai aqui, é nosso costume, né? A gente tem costume de orar pelo pregador, que nem a gente faz no encontro face a face com Deus, né? Então vou pedir para o meu pai, pastor Dalci, está orando pela vida do pastor Fabrício, amém? Vamos estender a nossa mão? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado, eis aqui, Senhor, a vida do teu servo, do teu filho amado, meu Deus, que veio essa noite até aqui na cidade de Tijuca trazer a tua palavra, Pai. Onde a tua palavra que nos ensina, meu Deus, nos confronta, a tua palavra, meu Deus, que traz a nós, meu Deus, esse momento, meu Deus, de nós cultuarmos, meu Deus, a ti, de gravarmos a tua palavra na nossa mente, não só nesse momento, mas para o resto da nossa vida. Usa ele hoje com sabedoria que venha de ti, Pai. Não dele nada sai, mas é através do teu Espírito Santo. Assim nós cremos, Pai, que o teu Espírito Santo vai usar ele essa noite para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. 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 Estou chamando aqui à frente a minha esposa, a pastora Elizabeth. Amém. Gravando. Essa aqui é minha esposa. Tá? E tem me acompanhado. Ela foi para a igreja antes de mim, pastor. Tá? A gente se converteu. Ela começou a ir na igreja em Mominhas quando o pastor Everton tinha a igreja lá. Aleluia. Tá? Ela, Maiara. Tá? E aí depois fechou a igreja batista lá, o pastor Everton voltou para São João. E aí elas foram para Betel com o pastor Rodrigo. Tá?
E depois ali, um dia eu fui lá, conversei com o pastor Rodrigo e comecei a caminhar. E pela misericórdia do Senhor, hoje estamos aqui, caminhando. Tivemos célula na nossa casa, fomos líderes de jovens, líderes de casais. E hoje somos pastores em Bombinhas. Cuidamos da igreja lá. Já falou, né? Amém. Amém. Então, o pastor falou, né? Culto da vitória. Ele me mandou, fica à vontade, você pode... tem liberdade para ministrar, se você quiser. Salmos capítulo 30. Estou falando para minha esposa que eu preciso ir no oftalmologista, pastor, e não criei coragem ainda. Mas um dia eu vou. Amém. Amém. É o versículo que todos conhecem, a parte B. Salmos 30, capítulo 30, versículo 5. Somente a parte B do versículo. Todos acharam? Amém. Na minha versão diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Amém. Quanto você tem chorado? Tá bom, obrigado. Quanto você tem chorado? Qual a tua aflição? Culto da vitória. O que você entende como vitória? Vitória é quando eu compro um carro. Vitória é quando eu conquisto algo. Porque nós seres humanos temos dentro de nós um ego muito forte, que é de conquistar algo e nos vangloriar que aquilo é conquista nossa, por esforço nosso. Mas se não fosse, amados, hoje, tá? Alguém ter morrido na cruz, hoje eu e você não estaríamos aqui. Quantas noites você tem chorado por algo? Quantas noites você tem chorado por alguma coisa? E pastor, mas a alegria vem pela manhã, mas a minha ainda não chegou. Será que é o momento dela chegar? Será que você está preparado para receber? Só a maioria aqui é pastores, né? O pastor me botou numa cilada hoje. Né? E o pastor falando, né, da chicotada que o pastor leva, de perdoar. E precisamos perdoar. Você sabe por que às vezes a nossa alegria ainda não chegou? Porque às vezes nós confiamos muito em pessoas que não deveríamos confiar. Não é porque pessoas que estão dentro do mesmo ministério, debaixo da mesma visão, debaixo da mesma cobertura, que tem o mesmo pastor, que nós podemos confiar. Nós temos que aprender a dobrar o nosso joelho primeiramente, tá? E confessar tudo a Deus, antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão. Aí nós podemos depois nos sentir vitoriosos. Eu falo isso para vocês, irmãos, porque assim, eu hoje, tá? Tem dificuldade, mas pela misericórdia do Senhor, eu me sinto vitorioso. Tá? Vou contar um pouquinho para vocês. Eu era uma pessoa que eu não gostava de crente.
não gostava de crente. Eu também não. A Maiara, quando começou a congregar com o pastor Everton, lá em Bombinhas, ela foi fazer encontros, né? Eu acho que na época fazia encontro junto com a pastora. Sim. Né? Eles falavam que fazia no Silva Neto, eu não sei onde que é, não conheço. Meus encontros foi tudo ali pro lado de Morretes, Tijuquinhas ali. E, irmãos, tinha um menino que discipulava, o líder de jovens na época era o Felipe Lopes. Chamam ele de Felipe Preto. Sem preconceito, pelo amor de Deus. Né? Aquele menino, ele não podia me ver. Se ele visse eu andando aqui na rua, ele vinha lá, ele desviava, dobrava, entrava no taquato. Tá? Se ele ia lá em casa, eu botava para correr, não quero crente na minha casa. A primeira vez que eu entrei na igreja batista, lá em Bombinhas, eu cheguei em casa, a minha esposa estava com febre quando eu saí, a Maiara falou, hoje tem culto, posso ir no culto? Falei, não, você fica em casa com a tua mãe que ela está doente. Só que eu já tinha conhecido Jesus lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá, então eu era desviado. E a pior coisa que tem é você lidar com desviado. Tá? Porque ele conhece a palavra e ele usa em favor dele para fazer errado. Não vai pregar toda a Bíblia, mas você tira alguns versículos. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava deitada no sofá e eu falei, cadê a Maiara? Ela foi para o culto. Eu já volto. Foi a primeira vez que eu fui na igreja. A igreja lá em Bombinhas, você entrava numa porta assim, a saída era noutra. Quando eles viram entrar, a Maiara me viu entrando pela entrada, ela rapidamente se levantou, pegou a porta de saída e... O pastor estava ministrando. Bem-vindo, irmão. Não, bem-vindo nada, pastor. Você sabe o que você está fazendo aí em cima? Você não tem que ensinar que o filho ele tem que honrar pai e mãe, independente de quem seja o pai ou a mãe, indiferente ao modo de vida que vive. Não é isso que a Bíblia ensina? Eu falei para a Maiara, não vir para o culto. Ela veio e se aceitou. E nem tenta levantar a mão para orar por mim, daí vocês vão ver o bicho feio. Ficou quietinho. Virei as costas, foi embora. E passou-se o tempo. E o pastor Everton, depois daquilo, ele também. Ele olhava para mim e ele desviava de mim. Porque eu era muito ruim. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E várias vezes, mesmo eu sabendo que eu estava errado, eu chorava sozinho, eu pedia para Deus cuidar, para Deus guardar, para Deus fazer. Falava, Deus, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, mas por que a minha não vem? Mas porque eu estava errado. Porque eu estava errado. E aí passou-se um tempo, depois eu sei que mudou a igreja, a história é bem certa lá de Bombinhas, porque fechou, não sei. E aí, a minha esposa indo na igreja também, e eu com o pastor Rodrigo. E de tanto eles me chamavam, vamos na igreja, e vamos. Um dia, para deixar eles tudo contente, eu fui. Cheguei lá, eu sei que era um culto da família, o pastor estava falando acerca de tratar a esposa, tratar filho, aquilo e tal. Sentei ali, fiquei, ouvi, levantou, foi embora. Quando chegamos em casa, minha esposa disse, o que você achou do culto? Falei, não achei nada demais. O que ele falou lá. Aí passou-se um tempo, pastor, e a vida só indo de mal a pior e tal. E um domingo de manhã eu levantei e vi que não tinha mais jeito, e o Espírito Santo falando, é hoje o teu dia.
E aí eu falei para minha esposa assim, cadê a Maiara? Ela falou, está ajudando o pastor a limpar a igreja. Falei, então liga para ela que eu quero conversar com o pastor. O que você vai conversar com o pastor? Nada. Não, eu quero conversar com o pastor. E não ligou. Quando a Maiara chegou, eu falei, Maiara, eu preciso falar com o pastor. O que tu quer com o pastor? Eu preciso falar com o pastor. Do jeito que eu estou vivendo, eu não quero mais viver, eu quero uma mudança de vida. E ele pode me ajudar. Pouco desviado, quando ele chega nesse ponto, ele sabe que quem vai ajudar é o pastor. E ela, eu não vou ligar. Você vai brigar com o pastor? Eu não vou brigar com o pastor. Vocês têm a minha palavra que eu quero conversar com ele. Eu quero uma mudança de vida. De tanto eu insistir, ligaram para o pastor. Chegou, o pastor falou, tinha um compromisso, mas eu vou ficar aqui na igreja esperando ele, pode mandar vir aqui. Cheguei lá na igreja, colocou uma cadeira, sentei, sentou na minha frente, contei toda a minha situação para ele. Ele falou, olha, eu posso te orientar a seguir quem pode te ajudar. Oi, pastor, como assim? Agora tu... Ele falou assim, porque eu mesmo não posso fazer nada, quem pode fazer é Jesus. Você tem que estar disposto a deixar Jesus fazer a obra da tua vida. Amém. Eu quero. Aí, vamos orar? Vamos orar, orou comigo. Quando terminou de orar, eu falei, pastor, a partir de hoje, eu não vou faltar um culto, e tudo que a igreja tiver para me oferecer, eu quero. Reunião, ensino, o que tiver. Aí ele olhou para mim e falou assim, irmão, isso que tu está me falando, eu escuto de muita gente. Eu falei, mas eu não sou muita gente. Ele falou, amém. Passou-se o domingo, chegou na hora de ir para o culto, eu estava sentado no sofá na minha casa, e daí eles falaram para mim, você não vai no culto? Tu não disse que ia? Eu falei, vou, então é hora de tomar banho para ir. E eu não conseguia me levantar. Eu não conseguia me levantar. Eu falei, eu quero tomar banho para ir no culto, mas eu não estou conseguindo me mover. Não consigo me levantar. Eles não deram importância. Tipo, eles acharam que eu estava para não ir. Aí me esforcei, eu levantei, só que eu caí. Aí a Maiara veio, olhou, ela falou, você está falando sério? Eu vou me deitar no chão para quê? Né? Tá? Isso foi dia 21 de maio de 2017, um domingo à noite. Estava frio, para que eu ia me deitar no chão, né, pastor? Aí ela foi lá, pegou o óleo, veio ali, orou. Veio ali, orou. Eu levantei, tomei banho. A igreja Betel do pastor Rodrigo era igual essa aqui. Tinha que subir uma escada. Quando chegou lá para subir aquela escada, irmãos, eu fui me puxando no corrimão assim, ó. Quase não consegui subir. As tuas mãos te puxavam, a cabeça queria ir, mas tinha algo que te puxava de volta, assim, parece, pelas pernas. Eu sentei na cadeira, tá? Eu sentei na cadeira, o pastor pregando e aquela voz no meu ouvido, isso aqui não é para ti, o que você está fazendo aqui? Mas é decisão. É decisão. O que nos diferencia do mundo é a nossa fé. Amém. Só que a fé, irmãos, não é algo que eu sinto no coração. Primeiramente eu tenho que tomar a decisão de ter essa fé, tomar a decisão de entender quem é Jesus, tomar a decisão de seguir Jesus. É igual um casamento.
Se eu for perguntar para a pastora Mena, para o pastor, né? Quantas vezes um teve que olhar para o outro e falar assim, eu te perdoo? Quantas vezes um teve que meio que tolerar o outro para chegar nessa idade juntos? Uma vida de ministério, mas é decisão que eles tomaram. Porque o nosso pai gosta da gente, ama a gente, porque é pai, porque é mãe, o irmão porque tem sangue na veia. Mas a esposa é uma decisão que ela escolheu o marido. O marido é uma decisão que ela escolheu a esposa. E essa decisão se toma todo dia com Cristo. Seguir a Cristo, irmãos, não é fácil. E eu falei isso para o pastor e fui para o culto depois. E aí na quarta-feira tinha célula de homens. Na quarta-feira eu fui para a célula de homens. Eu tinha comprado uma caminhonete, uma D10, gabine dupla, uma série especial que a Chevrolet tinha fabricado. Uma caminhonete antiga, né? Então muita gente queria comprar porque raridade, tá? Era uma caminhonete antiga, mas de luxo. Eu cheguei com ela, fui para a cela, tudo. O Felipe era pequeno, o Fernando pequeno, eles foram comigo, a gente voltou para ela na frente de casa. Então, na quinta-feira de manhã, quando eu fui sair para trabalhar, eu abri a porta. Cadê minha caminhonete? Voltei para dentro de casa com a chave na mão, meio, né, não tinha caído a ficha ainda. Falei, Beth, o Júnior foi para a escola com a caminhonete e nem me pediu. Que é o meu filho mais velho. Aí eu falei isso para ela, daí eu olhei, não, mas a chave está na minha mão. Aí voltei lá na rua, olhei de novo, voltei para dentro de casa e falei, Beth, roubaram a minha caminhonete. E daí fui lá, abri a firma, o pessoal trabalhando, tá? Eu digo, e agora, o que eu vou fazer? Vou incomodar o meu pastor. Eu vou incomodar o meu pastor. Tá? Irmãos, estou falando para você, estou dando esse testemunho para você entender como o inimigo age, como ele tenta te afastar. Aí, isso foi a primeira célula, eu fui no culto domingo, na quarta-feira era célula. Liguei para o pastor Rodrigo, pastor, roubaram a minha caminhonete. Você está brincando, irmão? Não, pastor, roubaram a minha caminhonete. Posso ir na tua casa? Vem aqui. Eu fui lá na casa dele. Ele olhou e falou, irmão, vamos orar, tá? E não desanime. Irmãos, isso em 2017, faltava eu pagar, eu fiquei devendo 18 mil da caminhonete. Era muito dinheiro. E ele falou, mas não desanima porque Deus vai te trazer a caminhoneta de volta. Eu amém. Aí ele orou comigo, falou que vai na delegacia fazer. Não, quanto a isso, tudo certo. Eu fui para a delegacia, fiz tudo e tal. E a polícia dizendo que não ia achar a caminhoneta, que uma caminhoneta dessa era muito difícil de achar, que hoje já tinham levado para o Mato Grosso, hoje já tinham levado para o Paraguai, já tinham desmontado, toda coisa. E eu orando. E aí o pessoal falava para mim, tá vendo? Quer virar crentezinho? Tu foi para lá para o culto, para a igreja, se tivesse ido lá no churrasco com nós, tivesse ido beber, nada disso teria acontecido. Porque daí tu teria chegado em casa só de manhã e não teria levado a caminhonete. Tá vendo? Aí tu foi para lá, chegou em casa cedo,
Deu bobeira pro ladrão. Meu Deus, e agora? E aí eu comecei a rodar. Tudo que é ferro velho e coisa, procurando a caminhoneta, procurando. No sábado à noite eu achei a caminhoneta. Aqui em Tijucas. Na rua Capitão Amorim. No pátio da casa do pastor Ezequiel. Quando eu passei na frente, eu olhei a traseira da caminhonete, eu parei e falei, essa caminhonete é minha. Liguei para a delegacia de Bombinhas, falei, achei a minha caminhonete. Eles falaram, vai no batalhão de Tijucas que eles vão lá contigo e pegam se está aí onde você está falando. Tá. Peguei toda a papelada do boletim de ocorrência, cheguei no batalhão de Tijucas, eles me atenderam e falei, gente, está aqui o boletim de ocorrência, essa caminhoneta ela é minha, roubaram lá em Bombinhas, na quarta-feira passada, quarta para quinta de madrugada, tá? E vocês têm que ir junto comigo lá buscar. O policial olhou para mim, Primeiro que para a gente entrar lá, precisa um mandato. Segundo, precisamos reforço de Florianópolis e de Balneário Camboriú. Só a gente não consegue entrar lá. Aí o policial olhou para mim, porque aonde você está falando, segundo o que tu está me contando, essa caminhoneta está na casa, onde está na casa do pastor Ezequiel. Aí eu olhei para ele e falei, pois é, se é um pastor, ele tem que me devolver. E aí o policial falou, ele é conhecido como pastor, ele ajuda todo mundo da rua, mas se a caminhonete está lá, para entrar lá só com mandato e com reforço. Porque o negócio lá é brabo. Ele falou, como é que você passou lá? Eu falei, com aquele carro ali. Você tem arma dentro do carro? Não. E como é que você foi lá? Você sabe aquele recém-convertido? Cheio de fé. Eu olhei para ele e falei assim, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Falei para o policial, sei o Deus que eu sirvo. Não preciso de arma para entrar em lugar nenhum. Aonde eu entrar, Deus está comigo. Ele falou, pois é, tu vai entrar naquele carro, nós vamos te acompanhar até a BR-101 e você vai embora para Bombinhas. E aí o delegado de Bombinhas pede mandado, tudo para a gente buscar a caminhonete. Eu falei, eu vou lá buscar, se o senhor não for, eu vou. O senhor fez um juramento, tem que cumprir. Antes do senhor vestir essa farda, o senhor passou pelo estudo, o senhor fez uma prova e depois da prova o senhor fez um juramento. O senhor pode até querer me prender por desacato à autoridade, mas é o seu dever. Ele falou, moço, você não está entendendo. Se a gente for lá, a gente morre. Há pouco tempo atrás, eles botaram fogo num cara dentro do carro, amarraram ele no meio da rua e botaram fogo. Porque condenaram o genro dele no fórum de Tijucas. Eles quase invadiram o fórum. Eu falei, mas eu estou dizendo para o senhor que o Deus que eu sirvo não vai deixar me acontecer nada. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos até lá, você me mostra, vamos ver se... E aí a gente foi. Quando chegamos lá, o portão estava aberto, eu parei o carro na frente. O policial, pode ir embora. Eu falei, não, a caminhonete está lá. Ó. Aí veio esse senhor. Aí eu falei para ele, aquela caminhonete que está lá é minha. Ele falou, não senhor, aquela é minha, eu comprei. Eu falei, não, se tu comprou de quem roubou. A caminhonete é minha. Ele falou, não, ela está aqui dentro e é minha. Aí o policial falou, vamos embora. Tá? Quando o policial falou, vamos embora, sabe, veio aquela revolta. É aquela coisa dizendo assim, não, vai ali perto. Eu digo, não. Deixa que Deus toma conta. Vamos embora. Aí foi embora. Na terça-feira saiu o mandato para buscar a caminhoneta. Quando chegaram ali, ela não estava mais. E aí
o escrivão, o delegado lá de Bombinhas falaram assim, olha, é melhor você deixar isso quieto, os caras vão vir atrás de ti, vão te matar, porque você foi lá, você descobriu onde estava a caminhonete. Eu falei, não vão matar coisa nenhuma, e eles vão presos. Tá? Sabe? Fé, pastor, fé. Poucos dias de conversão, às vezes eu falo assim, ó, hoje, amado, eu já passei por tantas, tá? Que às vezes eu lembro daqueles primeiros dias, aquele primeiro amor, e aquilo às vezes te faz falta. Não é? Você já está tão calejado, já conhece tanto milagre de Deus, Deus já fez tanta coisa na tua vida, que às vezes você deveria ter mais fé e você não tem, você fica estagnado naquilo ali, você fica conformado com aquilo. Aí vem alguém te dá uma rasteira, aí ativa de novo a tua fé. Porque daí você tem que chorar de novo. Nós não deveríamos esperar isso acontecer. Nós deveríamos ativar essa fé todos os dias. Dando bom, ative a tua fé. Não espera ficar ruim para ativar. Como já aconteceu comigo. Isso aqui eu estou dando testemunho, estou falando para você do começo da minha conversão. Estou falando esse testemunho para você porque é um culto de vitória, mas eu fui condenado a uma cadeira de roda. Deus me curou. Não precisei fazer cirurgia. Eu não podia, se esse papel caísse no chão, eu não podia juntar. Glória a Deus. Ele tinha que ficar ali. Porque se eu chegasse de qualquer maneira que eu me abaixasse, assim ou assim, podia chamar um SAMU para me tirar dali. Glória a Deus. Tá? Aí, pastor, por que você está falando isso? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu às vezes pergunto, Senhor, será que eu sou merecedor da tua misericórdia? Pelo tanto de coisas que o Senhor já fez na minha vida. Pastor, então a tua vida hoje é um mar de rosa? Irmãos, entenda o seguinte. A rosa tem espinho. Tá? Então nós vamos estar sempre se espetando de alguma maneira. Mas isso é como um aprendizado para você se aproximar de Deus. Se nós for ler Salmo 51, quando Davi se arrepende, se coloca na presença do Senhor, pelo pecado que ele cometeu, né? De ter relação com Betseba, ter mandado Urias para bucha de canhão ali, né? Para a morte. Mas quando ele se arrepende, ele fala, Senhor, tira tudo de mim, mas só não tira o teu espírito. Isso que nos faz vitorioso. Porque, igual eu falei, tem os pastores aqui que são os mais velhos, mas cada um que está sentado aqui, eu creio que já passou por alguma dificuldade, ou está passando. Ou está passando. Mas no tempo certo, Deus vai te dar vitória. E essa caminhonete, quando foi na quarta-feira, a gente foi para a célula de novo. A segunda célula que eu fui, que era a célula só de homens. Tá? Na quinta, não, perdão. Foi antes da célula. Na quarta-feira, na segunda célula que eu fui, eu dei o testemunho que eu tinha recuperado a caminhonete. Glória a Deus. Tá? Mas quando eu cheguei na terça-feira, a polícia foi lá, não achou. De terça para quarta, eles levaram ela, colocaram ali perto do pedágio da BR-101, tá? Onde tem entra para Porto Belo ali, cortaram todos os pneus dela, deixaram o farol ligado, arrancaram os adesivos, os vidros tudo aberto, enfim. E aí
simularam um assalto ali no Angelone, ativaram, alguém chamou a polícia, chegaram ali, viram aquela caminhoneta, então, levaram para o pátio, aí na quarta-feira ligaram, eu fui lá, fiz o reconhecimento, tive que esperar a perícia por causa do assalto que foi simulado, ver se a caminhoneta estava envolvida, se não estava, para depois não ter problemas para mim. E depois peguei um guincho, levei ela embora, mandei colocar pneu e coisa. E aí na quarta-feira eu testemunhei, recuperei a caminhoneta e tal, Deus é bom, sabe? Aí depois disso, veio umas outras provações. Mas eu creio que essa de começo foi para me inspirar a não desistir. Tá? Principalmente porque, tá? Esse pastor foi preso, o filho dele foi preso e o genro dele foi preso. E na filmagem, tá? Eu moro bem do lado da oficina mecânica e tem uma câmera que pegava bem certinho assim a caminhonete. Essa câmera pegou eles parando o carro, tá? Descendo o pastor e o genro, o pastor abrindo a porta da caminhoneta, ligando ela e levando embora. Pense, eu já era desviado, estava voltando para Jesus. Tá? Acontece uma situação dessa. Né? O fato de você ser roubado, aí você descobre que quem te roubou foi um pastor. De José Fernando Miseriquinho. Né? Mas pela misericórdia do Senhor eu não desisti, pela misericórdia do Senhor eu permaneci. Continuei na igreja, continuei com o pastor, ele me ensinou. Oramos juntos, choramos juntos por muitas situações. Mas Deus sempre tem dado vitória. Aleluia. Sempre tem dado vitória. Tem um texto que me chama muita atenção, que é Josué capítulo 10, versos 12 em diante. Né? Que quando eles estavam ali guerreando, tá? Josué olha e vê que o tempo é muito curto para eles vencer a guerra. E Josué ora e pede ao Senhor para que o sol e a lua parem. E o sol parou no meio do céu. E a lua ficou um dia inteiro parada. Para que eles pudessem vencer os seus inimigos. Então Deus ele age de maneira em favor do teu coração. Quando o teu coração é obediente a Ele. Quando você toma a decisão de ser obediente ao Senhor, Ele começa a mover os céus em teu favor. Aquela situação que foi falado, que talvez não tenha mais jeito, que talvez esteja perdido, mas Deus move céus e terra se for preciso, em teu favor, em favor do coração obediente. Números capítulo 14, versos 9, Josué e Caleb falam o seguinte: tão pouco se Deus se agradar de nós, se nós formos aprovados por Deus, Ele nos dará vitória. Quando eles voltaram da terra, de espiar a terra prometida. Os únicos que são lembrados, aqui hoje são todos pastores. Tá? Se eu perguntar para os pastores assim, o nome dos 12 espias, sem ser Josué e Caleb, sem olhar na Bíblia, vocês sabem, lembram deles? Lembra, pastor Cristo? Os 12 filhos de Jacó, né? Os 12 espias, né? Que era um líder de cada tribo. Líder de cada tribo. Tá? Mas o nome deles, a Bíblia, se eu for lá ler, eu vou lembrar. Mas os únicos que a gente lembra é Josué e Caleb. Pela fé.
Os incrédulos ninguém lembra. Ninguém lembra. E eu e você como cristão, qual o legado que nós vamos deixar? Ministrar no culto do Vitória, no culto da família, no culto do milagre, amém. Mas vamos ser lembrados pela nossa fé, por ativar a nossa fé, por conduzir um povo, estimulando a fé deles. Porque foram 12, 10 voltaram e estavam só murmurando, só falando que não ia dar. Josué e Caleb, eles olham e falam o quê? Tão pouco se Deus se agradar de nós, ou seja, se Deus nos aprovar naquilo que estamos fazendo, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai nos conceder a terra que é prometida por herança. E qual é a herança que eu e você como filho temos buscado? Salvação. Outro detalhe que nós temos que cuidar, pastora, é que muitas das vezes nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Igual o pastor falou, tá? Com Deus não tem conversa. Nós temos que buscar Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Hoje vai fazer 3 anos que eu sou pastor, que eu fui ungido pastor. Nesse pouco tempo, a gente dirigindo a igreja, a gente estando à frente de ministério, eu às vezes percebo as pessoas assim, que eles vêm para a igreja, eles já não estão só buscando a Deus, eles estão buscando um status, eles estão buscando aquilo que vai engrandecer eles, aquilo que vai torná-los famosos. E não estão nem aí se vão passar por cima de alguém, se vão dar rasteira em alguém. Então hoje o nosso cuidado é com isso. A minha igreja lá, irmãos, também não tem muita gente. Volta e meia lota a igreja. Aí todo mundo quer oportunidade. Eu digo, depois de 3 meses de caminhada, nós orando, nós vamos ver a oportunidade que você tem. Pastor, tá? Eu tenho carta de referência. Não sei se a igreja de vocês trabalha com carta de referência. A nossa não. Tá? Porque a carta de referência, ela se resume no dízimo. Tá? Não estou criticando, mas assim, tem igrejas que se você é dizimista fiel e pede uma carta de referência, o pastor te dá, porque ele não pode negar porque você é dizimista fiel. Tá? Então eu não trabalho dessa forma. Né? Eu já teve pessoas para mim que pediram oportunidade, eu falei que não. Mas eu sou dizimista. Amém? Glória a Deus, você é obediente. Mas e o teu comportamento lá fora? Eu vou mudar de igreja. Vem cá, deixa eu orar contigo. Nós tínhamos uma senhora que ela tem uma filha que era... A filha dela é lésbica. E ela chegou e falou assim para mim, pastor, eu fui chamada para pregar em Itapema e eu queria que o pastor orasse me abençoando para ele. Não, irmão. Você não prega na nossa igreja, como é que eu vou te abençoar para pregar na outra igreja? Você não está apta a pregar. Por que, pastor? Eu não falto célula, não falto culto. Sim, amém. Vou começar pelos princípios básicos. A irmã não é dizimista. Na outra igreja que eu congregava, o pastor não cobrava o dízimo para me pregar. Tá bom? Eu não quis pegar pesado com a irmã. Tá? Então, vou pegar um pouquinho mais pesado. A tua filha. Não, mas o pecado é dela, não é meu. Beleza, concordo com a irmã. Mas ela mora onde? Comigo. Pois é.
ela faz as festas dela aonde? Embaixo do seu teto. Se você é dona da casa, para ela fazer isso, ela tem a sua permissão. Não, pastor, mas daí o senhor está... Eu disse para ela, a senhora disse para mim que a senhora não concorda. A senhora fala com a boca que não concorda. Mas aqui do lado, tá, a gente tem uma loja de calçado. E a irmã foi ali comprar um calçado para ela. Chegou lá, a irmã comprou um calçado masculino, porque ela não gosta de calçado feminino. Então, a irmã não concorda com a boca, mas com as suas atitudes, a irmã está concordando com o ato do pecado dela. A irmã está compactuando de alguma forma. Não, pastor, é porque... Outra coisa, vocês me chamaram para uma festa de aniversário mês passado. Eu fui nessa festa de aniversário, quando chegou lá, vocês falaram para mim, olha, a Cassiele, ela vai vir na festa. Se ela vir conversar com o pastor chama ela de Cássio, porque ela não gosta de ser chamada de Cassiele. Tá? Se ela for chamada pelo nome dela de Cassiele, ela fica endemoniada. Eu falei, não tem problema, se ela ficar, a gente vai orar e em nome de Jesus vai sair, ela já vai estar liberta. Não, o pastor não está entendendo, é para não criar um atrito. Eu falei, irmã, você me perdoe, mas se ela vir conversar comigo, eu vou chamar ela pelo nome da certidão de batismo ao qual registraram ela. De batismo não, perdão, a certidão de nascimento ao qual foi registrado ela. Ela é mulher, fêmea, conforme a Bíblia me ensina. Não, pastor, não faz isso. Irmã, não me pede para negociar um princípio. Você está entendendo o que é você ser vitorioso no nome de Jesus, amado? Porque tem horas, tem situações que vão vir, que vão te confrontar, que nos dias de hoje, a qual estamos vivendo, tá? Tem cristão que concorda para não se estressar, talvez, ou para não perder o membro, mas nós não podemos, amado. Porque se nós fizer isso, nós vamos ficar chorando várias noites. Tá? E quem coloca um limite até quando quero chorar, quem coloca um limite no meu sofrimento, quem coloca um limite sou eu mesmo. Sou eu que decido até quando eu quero sofrer. Como assim, pastor? Às vezes nós ficamos nos martirizando, nos culpando, nos cobrando por algo que aconteceu e não temos culpa. Ou por uma falha, ou por um erro. E aí nós ficamos nos cobrando por aquele erro tempos e tempos e tempos e ficamos remoendo aquilo. E aí a gente não flui. Não flui no financeiro, não flui no ministério, não flui no relacionamento, só vamos indo de ladeira abaixo. Por quê? Porque eu não coloquei um limite naquilo ali. Qual que é o limite que eu tenho que colocar? Orar a Deus. Orar a Deus. João, se eu não estou em 14, 16, 33, Jesus está falando para os seus discípulos o seguinte, né? Que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Até aqui eu venci o mundo. Até aqui eu lutei, até aqui eu caminhei, até aqui eu ensinei, até aqui eu discipulei.
de como vencer o mundo. Agora eu vou fazer algo numa teologia minha, irmãos. Tá? Acredito que ele está falando assim, ó, agora eu vou fazer algo que você não pode fazer. Porque até aqui eu venci o mundo. Agora eu vou vencer a morte, para que depois da minha ressurreição, pela graça, vocês poderão vencer o mundo através da fé. Eu acredito que por essa misericórdia e por esse ato, hoje nós estamos aqui. Amém? Amém. Quanto tempo, pastor? Se tu deixar, eu vou falar a noite inteira. Igual eu falei no começo, irmãos. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar se martirizando? É hora de tomar uma decisão. Né? O que eu sofri até aqui, eu sofri. A partir de hoje, a partir do amanhã, é um novo dia. É alegria. Tá? O choro significa o quê? Um aprendizado. Tá? Alegria. Cuidado de Deus com você. Alegria. Cuidado de Deus com você. O povo ficou 40 anos no deserto por quê? Porque eles não colocaram limite. Eles quiseram adquirir aquilo para eles. Eu falei isso para vocês hoje aqui porque eu no dia 21 de maio de 2017 eu resolvi colocar um limite naquele choro. Naquele sofrimento. Que não era um sofrimento só meu. Toda a família sofria. Toda a família estava se desgastando. E hoje dentro do ministério, nós no ministério, à frente de ministério, hoje sim que nós temos que ter mais ainda esse entendimento. Por quê? Porque quando eu por algum motivo eu começo a sofrer, a minha esposa sofre junto. Eu começo a me desgastar, ela começa a se desgastar junto. A minha esposa ela ainda é muito de agir muito com o coração. Ela está lá na salinha assim. Muito com o coração. Um discípulo saiu da igreja, ela fica triste. Quando só fica triste. A gente sente, mas eu não posso parar por isso. A gente sente, mas eu não posso me desgastar por isso. Eu não posso deixar isso virar um problema na minha vida. Você entende? Não posso deixar isso virar um problema na minha vida. Pastor, é tão simples falar, irmãos. Eu tenho meu filho mais velho não é convertido. O meu filho mais velho é usuário de droga. Tá? Eu já vi ele dormindo dentro de lixeira. Pastor, e o que tu fez? Nada. Corta o coração? Corta. Às vezes ele me manda mensagem pedindo dinheiro. Eu falo, não, dinheiro eu não te dou. Se você quer comida, você vem aqui em casa. Até te dou comida. Você quer se internar, você vem aqui, o pai vai te internar. Você quer um tratamento, o pai ajuda, o pai faz, vamos atrás. Internei ele no começo do ano, na casa missionária ali em Brusque, na Temap. Tá? Ficou 30 dias lá, saiu. Mas é uma decisão dele. Eu não posso deixar isso afetar a minha vida. Como assim, pastor? Eu creio que Deus cuida de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Você entende?
Deus sabe de todas as coisas. Se eu trazer ele para dentro da minha casa e eu aceitar o que ele faz dentro da minha casa, eu não posso vir aqui ministrar para você. Não posso. Nem para a minha igreja. Se eu aceitar isso dentro dele, fazer isso dentro da minha casa, eu estou dando mau exemplo para os outros filhos, mau exemplo para as outras famílias. Você entende o que às vezes seguir Jesus? Então, seguir Jesus, amado, é uma questão de decisão. Não é seguir Jesus só quando está bem, ou buscar Jesus só quando estou ruim. Tem coisas que acontecem, tem coisas que... E o inimigo ele sempre vai procurar alguma forma de atingir você. Vai sempre procurar alguma forma de te derrubar. Mas Filipenses 4 fala, tudo posso naquele que me fortalece. O que tudo posso? As obras, fazer a obra do Espírito. Qual que é a obra do Espírito? Eu tenho que ser movido pelo Espírito. Se eu for movido pela carne, se eu for movido pelo coração, por sentimento, tá? Tu vai abraçar aquilo que o teu filho está fazendo de errado. Você entende? Então nós temos, esse é meu filho de sangue, tá? Então nós temos filho de sangue, tem esse meu filho de sangue assim, tem os filhos na fé que às vezes são rebeldes, mas pela misericórdia do Senhor nós nos mantemos de pé, nós oramos a Deus e vamos tocando o barco. Pela misericórdia dele até onde ele permitir. Amém? Amém. Amém. Amém, amados. Glórias a Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Antes da gente orar, eu só queria dar mais uma pequena palavra de algo que Deus colocou no meu coração antes de vir para cá. Quero dar uma palavra sobre os legendários. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer esse encontro com Deus, né? Esse encontro de 4 dias na montanha, que é específico para homens, né? Nós não temos divulgado muito aqui em Tijucas, porque a igreja de Tijucas é quase 100% mulheres, né? Mas Deus colocou no meu coração que eu deveria falar isso aqui hoje, né? Quem ainda não teve a oportunidade de fazer esse encontro, né, na qual a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Renê, tem divulgado não só no Brasil, mas nas nações, né? Inclusive em Dubai. Foi feito o primeiro encontro de legendários, né, em Dubai. Então, para homens que estão aqui, né, e para esposas que têm maridos que ainda não fizeram o legendário é um encontro com Deus, né? Só que ele é um encontro totalmente diferente de qualquer outro encontro que você fez. E não é de 3 dias, é de 4, né? Então, assim como o encontro com Deus, ele mudou a minha vida. Eu digo assim que o encontro com Deus mudou a minha vida. Foi talvez a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, depois do casamento com a minha esposa. O legendário não é diferente. Está vindo um novo encontro aí, para quem está acompanhando, né? O apóstolo Renê, ele criou um novo encontro com Deus, chamado Encontro Atualizei, e logo vai chegar aqui em Santa Catarina, né? E esse encontro é um novo encontro também que, pelo que a gente tem visto na internet e pelos cultos lá em Manaus, né?
a chegada das pessoas do encontro, atualizei, a gente vê que é tremendo, tremendo, tremendo. É tremendo 3 vezes, né? Então, com certeza, quando esse encontro chegar aqui, vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Enquanto não chega, fica aqui a nossa palavra de incentivo para os homens que ainda não fizeram o legendário. Ele pode mudar a vida de um homem, né? Como tem mudado a vida de milhares e milhares de homens ao redor do mundo, inclusive até de ateus, né? Os testemunhos são incríveis, né? De homens que estavam com o casamento, a data do divórcio já agendado com o advogado, e foram para o Legendários e voltaram de lá completamente transformados. Então você que é mulher, que é casada, né? Invista no seu marido, bota na cabeça dele para ele fazer o legendário. Você quer ganhar um marido novo? Quer ganhar um marido transformado? Manda ele para o legendário. Ah, pastor, mas é um investimento alto. Olha, não tem valor quando se trata de ter uma nova experiência com Deus, um encontro com Deus. Não tem como medir o valor disso. Não tem como, né? Quando a gente era do mundo, a gente gastava dinheiro com um monte de bobagem, inclusive com coisa que não presta, né? E por que agora para Deus é caro, né? Caro é deixar o capeta roubar, matar e destruir, né? Que é para isso ele veio, né? Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, amém? Aleluia. Então, amados, eu quero deixar essa palavra de incentivo. Deus colocou no meu coração de falar isso aqui hoje, né? Talvez tenha algum homem aqui que ainda não fez, né? E esposas aqui de maridos que ainda não fizeram. Então incentive, porque o legendário, esse encontro pode mudar a vida, né, desse homem, amém? Aleluia. Amém, meus amados? E vamos orar então, diante dessa mensagem que nós recebemos aqui nessa noite, né? Glória a Deus. Quantos acreditam que Deus falou com você aqui nessa noite, amém? Aleluia. Então leva para casa essa mensagem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, né? Eu já falei isso em outras oportunidades, pastor Fabrício. Quando eu era novo convertido, né? Eu achava assim, quando eu ouvia essa palavra, eu pensava assim, meu Deus, eu estou chorando tanto, mas graças a Deus a palavra chegou, então quer dizer que amanhã de manhã a alegria vem. Graças a Deus, amanhã de manhã eu vou sorrir, né? Até que eu aprendi, né, que uma noite está falando de um período, né? Está falando de um ciclo. E esse ciclo às vezes ele demora. Às vezes essa estação chamada noite são meses, são até anos, né? Mas Deus, nessa noite, trouxe o pastor Fabrício aqui para dizer, creia. Você pode estar vivendo um período de choro hoje, mas a alegria vem pela manhã, amém? Não perca a esperança. Uma das palavras que nós fomos ministrados lá no nosso primeiro culto de homens, né? Há esperança para a árvore, mesmo que seja cortado ao cheiro das águas. E a água na Bíblia, todo mundo sabe que é o Espírito Santo, né? Representa o Espírito Santo. Ou seja, um toquezinho, né, do Espírito Santo. É um toquezinho só. É o suficiente para despertar essa árvore que está cortada, essa árvore que está morta, essa árvore que aparentemente não vai dar mais fruto. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o teu Espírito está nesse lugar. A tua presença está nesse lugar, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor comunicou na noite de hoje, Pai. Obrigado pela tua presença nesse ambiente, da qual nós não somos dignos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que renova a nossa fé, renova a nossa esperança, Pai. E nós saímos daqui nessa noite, Pai, que mesmo vivendo os nossos lutos, mesmo vivendo as nossas dores, mesmo vivendo momentos que nos fazem chorar, Pai, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam exterminadas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor é aquele que faz os meus pés como os da coça. O Senhor é aquele que me faz andar nos lugares altos. E o Senhor é aquele que traz uma palavra de encorajamento, dizendo para mim que mesmo que o choro dure uma noite, a alegria vem. Ela vem. Nós podemos hoje
cantar o hino da vitória. Nós podemos hoje nos alegrar no Senhor. Nós podemos nos animar no Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir. E se o Senhor está dizendo que a alegria vem nessa noite, nós saímos daqui na certeza que a alegria vem. E é por isso que nós já começamos a cantar o hino da vitória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque nós não servimos a um Deus mentiroso. Nós não servimos a um Deus que falha. Nós não servimos a um Deus infiel. Nós servimos um Deus que é fiel e é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Por isso nós queremos já nos animar em Ti e dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor por aquilo que ainda vai acontecer, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé num Filho de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, amém? Aleluia. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a tua bênção e que o Senhor te dê a paz, que excede todo entendimento. Saia desse lugar com a paz que excede todo entendimento, na certeza que a vitória vem. Não porque nós merecemos, não porque somos merecedores de alguma coisa, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Eu vou pedir para o nosso moço do louvor aí, ele saiu? Ele tocar alguma música de confraternização, que aqui na Ibra a gente não vai embora sem cumprimentar pelo menos os 5 irmãos, né? E desejar a ele uma semana de vitória. Amém? Glórias a Jesus. Vou apresentar o nome desse moço aqui, qual que é o nome dele, não? Esse é o Bruno e esse é o Felipe, né? O Felipe é o filho do pastor Fabrício, né? É a cara do pai, né? Amém? Então está aí com a gente o Felipe e o Bruno, né? Agradecer a Deus pela vida deles, né? Amém?